Pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica, no nosso curso de Prioridades do Reino. Essa aula de hoje eu vou fazer um compromisso aqui com vocês, né? Uma promessa, né? Tô parecendo político falando, né? Na época de eleição a gente fica meio assim, o eleitor agora é sério. Vai ser uma aula super simples. O tema da nossa aula é oração. Então, eu quero que a gente analise os textos bíblicos que eu vou colocar aqui. Vão respondendo 5 perguntas bem tranquilas, 5 perguntas breves, e que a gente saia com 4 elementos práticos para você colocar a sua vida de oração em ordem, a sua vida de oração em dia e entender qual que é a prioridade dela no reino, para a sua vida espiritual e para a honra e para a glória do nosso Deus. Como é uma aula de oração, não faz nenhum sentido eu começar essa aula sendo já prático. Então eu quero fazer uma oração com vocês aí, para vocês que estão acessando esse vídeo agora. Baixem suas cabeças, vamos acalmar. Eu sei que é difícil ficar na frente da tela prestando atenção, então é para isso que a gente vai pedir agora a ajuda do nosso Pai, tá bom? Abaixem suas cabeças. Deus Pai amado, agradeço por esse tempo, pelo privilégio de ministrar da sua palavra e a gente poder entender, ó Pai, através daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado, o que o Senhor espera de nós, do nosso relacionamento contigo. Que o Senhor nos ajude a aprender a orar da maneira correta e fazer da oração uma prática viva e constante em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela oportunidade e o tempo que nós vamos ter agora. Ser com a minha vida, para que não seja a minha vontade dita aqui, mas a tua palavra e o teu ensino. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Beleza, pessoal. Como eu falei, hoje eu vou ler até que bastante textos bíblicos com vocês, mas eles vão servir bastante como pano de fundo para responder as perguntas. As aplicações que eu vou colocar aqui são bem práticas, as tarefas, que é algo que vai funcionar não para essa semana, não para as próximas 2 semanas, mas o meu intuito é trazer tarefas que você vai poder praticar todo dia, para você colocar a sua vida de oração em ordem. Então eu quero ser aqui o mais prático possível e o menos teórico possível. Agora, obviamente, se eu estou falando de oração, eu preciso saber qual que é o respaldo bíblico para isso, então por isso que a gente vai ler bastante aqui também. Mas eu quero ler de uma maneira simples, onde vocês depois, quando forem voltar a ver esses textos, e o que eu recomendo para vocês olharem eles com bastante aí para a prática da oração da vida de vocês, para vocês tirarem os princípios desses textos de maneira simples, dentro da linguagem que vocês entendem, para que vocês possam ter uma vida de oração firmada, correta, sistemática até nesse sentido falando, e que honre e glorifique a Deus no seu dia a dia. Como eu falei, vão ser 5 orações. O cara vai falar de oração, só sabe falar oração agora, né? São 5 perguntas bem breves que a gente vai estudar hoje. E tem 2 que a resposta é uma só, então para cada pergunta eu vou ter uma aplicação, uma tarefa, mas tem 2 perguntas que é a mesma resposta, então por isso que vão ser só 4 tarefas no final que a gente vai fazer aqui. Primeiro, antes de eu entrar nas 5 perguntas, deixa eu fazer uma breve introdução aqui com vocês. O que é oração? O que vocês entendem sobre oração? Gente, para ser simples, para ser tranquilo, oração não é nada mais, nada menos do que conversar com o nosso Pai, com o nosso Criador. A oração, eu fiz algumas anotações aqui. Ela é o principal indicador do nosso relacionamento com Deus. Um crente, um cristão, que tem uma vida indicada ou marcada pelo seu relacionamento, intimidade com Deus, ele consegue avaliar isso quando ele olha para a sua vida de oração. A pessoa que não tem uma vida de oração em dia, com certeza tem uma luz no painel acendendo ali, indicando que o seu relacionamento com Deus está em falta. Alguma coisa na sua vida espiritual precisa ser colocada em ordem. Então ela é o principal indicador da nossa vida espiritual. Também, ela significa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais vida de oração a gente tem. Ela é esse termômetro da nossa vida espiritual. E ela tem um elemento muito interessante. Com oração a gente pode experimentar
da Santa Trindade trabalhando junto numa coisa só. Quer ver por quê? Quando você ora, você vai se direcionar a Deus Pai. No final da sua oração, você vai falar sobre Deus Filho, em nome de Jesus, e você faz a finalização da sua oração. Por quê? Vamos abrir o texto aí agora, em 1 João 2, capítulo 1. Primeiro, a gente fala com Deus Pai pelo motivo óbvio, é para Ele que a gente está direcionando. Estou orando para quem? Para Deus Criador. E a gente ora em nome de Jesus por conta desse texto aqui de 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Jesus que permite a gente ter acesso ao Pai. Ele que é o caminho que nos dá relacionamento com Deus. Então, quando a gente ora e finaliza a nossa oração com o famoso em nome de Jesus, é porque é através de Cristo que a gente pode chegar ao Pai. Então, a gente finaliza a nossa oração reconhecendo que a gente está fazendo aquilo pelo acesso, que é Cristo Jesus. E também no final, eu vou ler esse versículo um pouquinho mais para frente, a gente só consegue orar, a nossa bola, digamos assim, só chega redonda para Deus porque tem o Espírito Santo atuando em nós, para que a gente faça os pedidos corretos, da maneira correta, para que chegue no ouvido de Deus e Ele possa realizar a sua vontade da maneira que Ele entende, conforme os nossos pedidos de oração. Então é um momento que você pode desfrutar e ver de maneira bem clara a Trindade funcionando junto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um recebendo, um ajudando e o outro também ajudando a essa oração chegar ao Pai. Isso é muito legal, é um elemento da oração que é legal a gente observar toda vez que a gente ora. Através do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, para Deus Pai. Legal? Tenho isso em mente. É uma atividade espiritual que ela parece simples, parece ordinária, porque a gente às vezes coloca o exercício de oração muito pontual, né? Antes de dormir, antes de almoçar, sem levar em conta a profundidade que tem a oração e como ela pode ser útil, né? Bom, agora, as 5 perguntas que eu vou querer responder para vocês. Foi o que eu falei no começo, são perguntas breves. São elas: onde que a gente deve orar? Depois, como a gente deve orar? Terceiro, por quem nós devemos orar? Quarto, quando eu devo orar? E quinto, o quanto de vezes eu tenho que orar num dia? Onde, como, por quem, quando e quanto? São essas 5 perguntas que eu quero responder e porque são perguntas que vão ajudar a gente a ter resultados práticos bem simples para a gente ter uma vida de oração bacana. Eu quero começar lendo com vocês aqui um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Foi o que eu falei, a gente vai ler bastante hoje. E esse texto de Lucas, ele vai ser o pano de fundo para vocês poderem voltar a esse texto com uma certa frequência, porque Jesus ele conta aqui uma parábola sobre a vida de oração, sobre o que ela é, sobre o que é esse relacionamento que a gente tem com Deus através da oração. Eu vou começar a ler aqui do versículo 1 e vou até o versículo 8 com vocês. Preste atenção. Abrem sua Bíblia e acompanhem comigo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Começa a história. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier,
será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha que interessante. Jesus, para contar a história de como é o nosso relacionamento com o Pai através da oração, ele usa uma história contrária. Né? Cria aqui uma figura de um juiz de uma cidade, que era um cara que não temia Deus, que não respeitava o seu povo, que decidiu atender a causa dessa viúva só para ela não ficar no pé dele, enchendo suas paciências. Né? Ele fala aqui, né, para ela não ficar me molestando aqui, né? Então eu vou resolver a causa dela. E depois a conclusão de Cristo é: o que você acha que Deus faz com aqueles que ele escolheu? Embora pareça que ele vai demorar, mas você acha que ele não vai responder àqueles que clamam a ele dia e noite? O quanto você tem colocado dos seus problemas diante do Senhor? Pouco, muito, dia e noite? Se tem coisas aqui que vão demorar a responder, será que vale a pena você achar que está tudo bem e orar por uma vez só e acabou? Talvez Deus está querendo ver seu exercício de fé, porque ele termina a parábola dizendo: será que quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que Deus não está te dando um estímulo para você exercitar a sua fé? Pense nisso. Mais para frente, Jesus conta uma outra parábola, também sobre oração. Jesus também, versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. A história é a seguinte: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Outro elemento importantíssimo que Cristo deixa aqui e que vai servir como pano de fundo para vocês: humilhação. Lembrar que quando a gente chega para a oração, a gente está chegando para Deus Pai, o Criador do universo. Quem somos nós? Nós somos alvo da sua graça, pecadores que ele, por sua bondosa vontade, resgatou, escolheu nos salvar para dar a vida eterna. Quem somos nós para chegar a um Deus Criador desse? Então, toda vez que você chegar em oração, lembre-se do seu espírito, da sua inclinação de coração. Se humilhe. É o momento de você reconhecer a grandeza de Deus e o tamanho do seu pecado. Legal. Feito esse pano de fundo, eu quero entrar aqui com vocês na pergunta. Primeiro, onde devemos orar? Para isso, a gente vai ler o texto aqui de Mateus 6. Abra lá a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu acho que muitos de vocês já viram esse versículo. E nós vamos começar lendo aqui a partir do versículo 1 mesmo. Ou deixa eu fazer melhor aqui. Vou começar a partir do versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vou parar por aqui por enquanto, no versículo 6. Onde devemos orar? Jesus traz um aspecto prático. Vai num lugar secreto. No seu quarto, onde você tem a sua privacidade, o seu tempo, onde ninguém está olhando. Eu tenho a Caroline e a Gabriela, e às vezes quando elas fazem alguma coisa errada e eu peço para elas conversarem com o Papai do Céu para pedir perdão pelos pecados, elas entendem que eu tenho que escutar a oração delas, né? Então eu saio do quarto porque eu entendo que é o momento delas com Deus, até porque eu já tive a oportunidade de ensinar elas a orar pedindo perdão pelos pecados. Ainda muitas vezes eu acompanho, né, para ajudá-las, mas a mais velha ela já sabe como fazer esse tipo de oração. Só que ela faz alto, porque ela entende que eu tenho que escutar.
Então, às vezes eu saio e começo a escutar: Papai do céu, me perdoa porque eu errei, eu desobedeci. E não é isso, né, que Jesus está ensinando aqui. Muito pelo contrário, ele ensina a gente a estar em secreto. Porque Deus ouve em secreto. Ele está em secreto, igual é colocado aqui. A gente não precisa falar em voz alta, a gente não precisa que outros escutem o nosso clamor. Mas o nosso Pai está pronto para ouvir a gente. O que é a sugestão disso? Significa que você só deve orar no seu quarto? Não, não é. A oração, você pode orar em qualquer lugar. A gente, sabendo que Deus ele é onipresente, entenda a oração como se fosse uma conexão Wi-Fi. Ela está ali. Para você se conectar, né, você tem que pegar o seu celular e acessar aquele Wi-Fi. E isso a gente faz através da oração, para me conectar a esse Pai, que é onipresente, que é esse Wi-Fi, essa conexão Wi-Fi que paira sobre tudo. Eu chego nele através da oração. Esse é o acesso, essa é a senha para conectar nesse Wi-Fi. Então você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas olha que interessante, quando Cristo coloca isso, é uma coisa que ele fazia com uma frequência. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que muitas vezes Cristo saía da presença dos apóstolos, dos seus discípulos, da multidão, subia num monte para orar. O monte nada mais é que um lugar onde ele poderia ter privacidade, onde ele está sozinho. Ou seja, o que é o negócio aqui? Oração requer uma certa disciplina. É uma disciplina espiritual. Então, quando ele recomenda a gente estar sozinho no nosso quarto, ele está recomendando a gente ter um lugar e um tempo separado para isso. Em termos de disciplina. Você vai fazer isso, a gente vai ver quanto e quando a gente deve orar, mas entenda que, a princípio, é legal você ter um tempo no dia separado para isso. Privado, sozinho, em secreto. Então, para isso, a minha sugestão para vocês, primeira tarefa, vai ser a seguinte: estabelecer um lugar reservado para servir de disciplina de oração diária. Um lugar, não é de preferência, é obrigatoriamente, sem distrações. Então, se na sua cama você dorme, sai da sua cama, talvez o quarto não seja o seu ambiente. Se você vai estar perto de televisão, controle remoto, você tende a ligar a televisão, sai de lá. Obviamente, eu acho que isso vai servir para todo mundo longe do celular. Talvez o celular vai servir para você como uma lembrança, você vai colocar um despertador, que aquele vai ser o seu horário de orar, então você vai sair para aquilo, então você usa o celular para despertador, mas na hora de orar, você não precisa do celular do lado. Você não precisa de distração. Eu quero que vocês criem uma disciplina de oração. Um tempo diário reservado para orar. Depois nós vamos falar de quanto tempo você vai reservar na sua semana, no seu dia para isso. Mas entendam, quando Jesus fala para você ir para o seu quarto, um lugar secreto, é porque ele quer um tempo separado para a sua oração. Não é só antes de começar a devocional. Devocional é uma coisa, devocional tem que ser feita junto com oração. Mas esse é um momento só de oração que está sendo pedido aqui e que é a primeira tarefa de vocês. Beleza? Ponto 1, estabeleça um lugar diário para vocês terem um tempo só de oração. Segundo, tá bom, tenho esse tempo, tenho esse lugar, como que eu vou orar? Essa é a pergunta. E aqui eu vou colocar o texto de Romanos 8, 26, que vai mostrar o Espírito Santo agindo na nossa oração, que foi o que eu mencionei ali no começo da aula. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá no fundo, quando a gente está orando, o Espírito Santo está auxiliando a gente a fazer a oração conforme a vontade de Deus. Ele ajeita a nossa bola para chegar para Deus de uma maneira limpa, entendível, né? São gemidos inexprimíveis. Porque a gente, por nós mesmos, na nossa carne, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo, que sonda o nosso coração, conhece as nossas reais intenções, ele ajeita isso para ser entregue para Deus. Olha que legal. Então, como orar? Não se preocupa se você acha que você não sabe orar. Não tem uma fórmula específica para isso. Contanto que seja para o Pai, através do Filho, com a ajuda do Espírito Santo e com humildade, igual a gente viu no começo. Mas não tem palavras certas para serem usadas.
A oração é um bate-papo com Deus. É uma troca de ideias. Você vai orar da forma que você é, do jeito que você fala, com o vocabulário que você tem. Assim que você deve orar. Assim que deve ser seu como. Mas Cristo é tão bondoso que, voltando ali para o nosso texto de Mateus 6, que eu estava lendo no primeiro ponto, ele dá um jeito para a gente orar. Ele tem um guia aqui, que é a nossa famosa oração do Pai Nosso, né? Começa ali no versículo 9, Cristo diz: portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo dá uma receitinha aqui de bolo de quais são os elementos que você pode colocar numa oração. Não sabe como orar, não sabe as palavras como usar, está em dúvida? Primeiro, não tenha essa preocupação, seja você. Deus te conhece do jeito que você é. Ele te ama desse jeito. Mas, aqui é um bom lugar para começar a ajustar o seu como orar. Então, a segunda tarefa que a gente tira dessa aula é o seguinte: leia a oração do Pai Nosso aqui em Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13. Leia isso 2, 3, 4, 5 vezes. Leia. E depois eu quero que vocês escrevam a oração do Pai Nosso com as suas próprias palavras. Como eu falei, eu quero que a gente traga leitura simples aqui da Bíblia, que vocês possam tirar os princípios por conta. Então, como é que você faria essa oração do Pai Nosso? Como é que você entende, venha o teu reino, seja feita a tua vontade? Como é que você entende o versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Você não come só pão, você deve comer outras coisas além de pão. Então, escreva com as suas palavras. Obrigado pelo almoço, obrigado pelo meu jantar, obrigado porque eu tenho uma refeição assim, eu tenho uma comida aqui assada, eu tenho um acesso a mercado que eu posso comer tantas coisas diferentes. Faça essa oração do seu jeito. Mas use ela como base para você poder fazer oração. Então, o segundo exercício, lê bastante a oração do Pai Nosso. Se você não sabe ela de cor, eu sugiro você tentar memorizá-la. São poucos versículos. Mas eu acho que vai ser mais interessante vocês escreverem com as próprias palavras essa oração e fazer elas do seu jeito para Deus, usando esse guia aqui que está em Mateus 6. Terceira pergunta e terceira tarefa. Por quem que eu devo orar? 1 Timóteo capítulo 2 dá um pouco de uma dica das pessoas que a gente deve orar. Vamos abrir lá 1 Timóteo capítulo 2. Vou começar aqui do versículo, deixa eu ver, versículo 2. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há só um mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos. Vou parar por aqui o texto, mas eu quero focar esse comecinho aqui. Ore em favor dos reis, em favor de todos que exerçam autoridade. São pessoas que você deve orar. Quem são as pessoas que exercem autoridade na sua vida? Seus pais, seus avós, seu pastor, seu líder de ministério, seu discipulador, seus professores, o diretor da escola, presidente do nosso país, prefeito, vereador, deputado. Quem são as pessoas que exercem autoridade na sua vida? Ore por elas. Também, a gente tem uma outra dica aqui de quem que a gente deve orar. Vamos voltar ali para o Evangelho de Mateus. A gente estava no capítulo 6. Vamos agora para o capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, lá para o final, versículos 43 e 44. Começa assim o versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Isso é Cristo falando, tá? Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês.
a gente viu aqui pessoas que a gente deve orar, pessoas que exercem autoridade em nossa vida, e agora a gente vê outras pessoas por quem a gente deve orar, nossos inimigos. Tinha um pastor na minha adolescência, lá em São Paulo, e ele contava que na conversão dele, a partir do momento ele começou a adotar a prática de fazer uma oração pelos seus inimigos, diariamente. O que ele fez? Ele pegou uma lista e foi listando o nome de cada pessoa que ou ele sabia que não gostava dele, ou que até ele não gostava, né? A gente tem que ser sincero, né? A gente só não tem inimigos porque as pessoas nos odeiam. Tem gente que a gente não gosta a troco de nada também. Especialmente por essas que vocês devem orar. Então ele listava e falou assim, sempre eu começava pela Márcia. A Márcia encabeçava a minha lista. Foi a primeira pessoa que eu não gosto. Márcia, a primeira da lista, então eu olhava para Márcia. Deus foi tão bom para ele que ele casou com a Márcia. Ele tem 2 filhos com a Márcia, é casado há mais de 20 anos com ela. É a mulher da vida dele, quem ele ama, a mãe dos seus filhos. Olha o poder da oração, feita da maneira correta. Não estou falando aqui para também você falar, se eu gosto da fulana lá, vou colocar o nome dela aqui agora, quem sabe eu vou casar com ela depois. Não, isso aqui é oração sincera aqui, né, gente? Ele não gostava da Márcia. Ele entendia que tinha que orar por aqueles que ele nos amava. Não sei se ele tinha esse texto em base, eu acredito que sim, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que Cristo ensinou. Ore pelos que te perseguem, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que você odeia. Às vezes a gente essa semana eu me deparei com essa situação. Vi um cidadão falando besteira grande, besteira forte, da palavra de Deus, falando coisas assim absurdas. E aquilo me inflamou, eu fiquei muito bravo, não conseguia ver o vídeo. Foi detestável assim ver tudo aquilo. Um dia, 2 depois, quando deu uma acalmada no meu coração, eu orei por essa pessoa no meu canto, para que Deus tivesse misericórdia da vida dela. E é isso que a gente tem que fazer. O que Deus vai fazer com isso não cabe a nós. Cabe a nós fazer a sua vontade e orar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que a gente odeia, que são nossos inimigos. Temos que orar pelas nossas autoridades. Então, a terceira tarefa que eu quero dar para vocês hoje, façam uma lista, escrevam mesmo lista das pessoas que vocês devem orar. Aqueles que exercem autoridade na sua vida, uma lista. Aqueles que são seus inimigos, outra lista. E orem por eles. Tá vendo? Aquele tempo, aquela primeira tarefa que eu dei de se estabelecer um tempo separado só para oração, eu acho que já tem bastante coisa para a gente orar aqui. A oração do Pai Nosso, as pessoas por quem a gente deve orar. Então, para isso eu chego para responder as últimas 2 perguntas. O quanto de tempo a gente deve gastar em oração? E quando a gente deve fazer isso? Existe alguma hora no dia específica? Um dia na semana específico, só domingo na igreja? Para isso, eu trago um versículo que vocês já conhecem e que vai responder essa pergunta de maneira simples e direta. Que é a primeira, obviamente, né? 1 Tessalonicenses 5,17. E diz o seguinte: orai sem cessar. Quanto? Quando? Sem cessar. Sempre que der. Então, além de você ter um tempo separado para a sua oração, que tem que ser uma disciplina na sua vida diária, sempre que você puder, ore. Sabe aquele ditado que fala que a nossa cabeça vazia é espaço para o inimigo trabalhar? Por que você não aproveita o tempo que você não tem nada para fazer? Você está sozinho, não sei, está no caminho, está caminhando para a sua escola, está na van indo para a escola, no ônibus, está no caminho onde você vai estar com a cabeça vazia ali, ociosa, sem nada para pensar. Ora, conversa com Deus, cria esse hábito saudável. Você vai estar ocupando sua cabeça com a melhor coisa que pode ser ocupada, o seu coração. Quer apostar comigo? Se você não fizer isso e deixar os seus sentimentos, os seus pensamentos ficarem vaigando, com certeza você vai pecar em menos de 5 minutos. Agora, se você parar, usar esse tempo para orar, para conversar com Deus, e orar coisas simples, como eu falei, um bate-papo. Pai, eu estou querendo pecar, tal pecado está me tentando, estou querendo pensar nisso, me ajuda, você me conhece, sabe que eu sou fraco. Aproveita para conversar com Deus, estou indo para a escola, Pai,
Eu agradeço que eu tenho escola, eu tenho dificuldade de aceitar porque eu não gosto muito e tal, não estou enxergando meu futuro, qual decisão tomar acerca do vestibular. Conversa com Deus. Você vai desfrutar de coisas deliciosas com isso. Vai criar um hábito saudável na sua mente. Então essa é a quarta tarefa. Crie um hábito saudável. Converse com Deus todas as horas. Porque às vezes, quando você separar aquele seu tempo de oração diário, talvez você vai ter 10 minutos para isso. Às vezes vai ter mais tempo, meia hora. É muita coisa que a gente tem que orar. São muitas as pessoas. A oração do Pai Nosso também. Então aquele tempo você vai ter que ser um pouco mais direto, específico, trazer temas ali que estejam batendo na sua porta aí com mais urgência. O resto do tempo você faz as outras orações. Pelo menos, isso acontece bastante comigo. Caso que já aconteceu no passado, que até hoje eu tenho que perdoar no meu coração. Às vezes eu estou sozinho, dirigindo o carro, sozinho. Não aconteceu nada, veio uma história antiga na cabeça, de uma injustiça que fizeram comigo no passado. Eu tenho que parar naquela hora e perdoar. Eu já deixei minha cabeça ser ocupada por algo que não é saudável. Se eu tivesse antes orando com Deus, conversando com Deus, talvez esse pensamento nem teria aparecido. Mas a gente não pode perder o tempo de orar. Tem que ser o nosso hábito. Nossa primeira reação para as coisas tem que ser oração, antes de tomar decisão. Mas você só vai adquirir isso se você tiver mais ainda isso dentro de você, com mais facilidade de você orar. Deus não quer a nossa formalidade. Ele quer o nosso coração. Ele não quer ver sacrifício, não quer você ver se separando um tempo cedo, subindo num monte, indo não sei aonde. Ele quer o seu coração. Pense nisso. Essa é a aula de hoje, essas 4 tarefas que eu estou dando para vocês, respondendo essas 5 simples perguntas, uma maneira que eu encontrei para facilitar a lembrança dessa aula, e que a vida de oração seja uma prática diária e contínua na vida de todos vocês. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima aula, ainda nesse curso que eu vou ver vocês lá no final. Tá bom? Abraço, gente. Boa semana.